Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder entrar na tua casa e hoje de um jeito um tanto quanto diferente. Hoje em nossa paróquia nós estamos iniciando um novo projeto de podcast. E o que é um podcast? O podcast é como se fosse um programa de rádio onde nós podemos trabalhar inúmeros assuntos. Então aqui poderemos falar sobre saúde, religião, esporte, política. Mas por que um padre está preocupado com isso, né? O Evangelho de Jesus nos diz para sermos na terra sal e luz. Isso significa que nós devemos estar envolvidos no mundo. Então, o cristão não é alguém que é separado do mundo, mas alguém que está inserido no mundo e ali no mundo é convidado então a transformar. Hoje, para iniciar o nosso podcast, temos uma presença muito especial, o Aurito. Aurito é muito querido aqui em nossa cidade. Por que eu digo que ele é querido, né? Porque primeiro que eu faço atividade física lá na academia, aonde nós iremos falar um pouquinho do trabalho dele, né, do projeto personalizado. E quando eu falo que eu faço lá, o pessoal, nossa, o Aurito é muito gente boa, né? E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre saúde mental. Aurito, que alegria ter você aqui. Muito obrigado, padre. Obrigado pela oportunidade de iniciar, né, esse projeto lindo. Eu gosto muito de falar sobre saúde mental. Eu acho que a atividade física ela sempre está ligada a isso. Inclusive, esse é uma área que nós escolhemos para abranger bastante, trabalhar com família, trabalhar com saúde. E muito legal. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Então, aqui nós temos o Aurito, como eu disse. O Aurito é um jovem, né? Tem 35 anos. É isso aí. E por que o padre diz que é um jovem? Porque o padre também tem 35 anos, né? Dois Dois jovens. jovens. Ele tem 35 anos, é pai, empresário, professor de educação física. Ele é formado em licenciatura e bacharelado. Ele também já realizou diversos cursos sobre saúde e bem-estar físico, mental e social. Ele é criador do método personalizado, empresário e empreendedor em diversos ramos. Aurito, por que você escolheu a área então do esporte, da educação física? Pô, bem legal, vamos lá. Começou lá atrás, né? Eu cresci em um bairro onde tinha um campo no meio, e isso é cultural, né? Onde você cresce, o que você faz na infância. Então, nosso hobby era se divertir no campo, brincar de todos os esportes. Eu sempre gostei da atividade física. Eu cresci, trabalhei em vários empregos, caí na área da segurança, fiquei 10 anos na segurança. Lá foi onde eu tive algumas experiências, presenciei alguns suicídios, tá? Presenciei alguns casos. Nós tínhamos que chegar lá antes de chegar a polícia, então nós estávamos lá para dar um atendimento para a família e tudo. E depois eu vi que a área da segurança, eu tive um rápido discernimento que a área da segurança é maravilhosa, eu gosto dela, mas é cansativa, é mental. Então cansava bastante o mental. E aí depois de perceber isso, eu comecei a estudar e falei, vou fazer uma faculdade na área da educação física. E vou cuidar da saúde. Desde o início, esse era o meu objetivo, cuidar da família e da saúde física das pessoas, mas atrelada a emocional. Eu trabalhei em um meio onde as pessoas, poder aquisitivo alto, saúde física e mental muito bagunçada, algumas pessoas com bastante problema na família. Então, eu fui buscar atividade física para auxiliar nesse processo. E aí foi daí que veio a educação física. Eu estudei todo o meu período já pensando nisso, já pensando em ter o próprio estúdio, já pensando em cuidar da saúde. Dessa forma, o que acontece hoje já estava pensado lá no início. Muito bacana, né? Legal. Essa preocupação com a vida, né? Esse cuidado com a vida, né? Sim. E Aurito, nós vemos no mundo hoje onde a gente percebe uma carga muito grande de estresse, de preocupações, muitas pessoas com ansiedade, né? Então acredito que assim como na paróquia chega muitos casos assim de pessoas estressadas, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão. Como que você acredita que a prática do esporte, né? A prática do esporte, uma academia, como que isso é um impacto, dá um impacto na saúde mental das pessoas? Sim, totalmente, né? Nós costumamos dizer que a academia, ela comparada à igreja é muito legal, né? Bem similar assim,
Uma cuida da parte física, outra da parte espiritual, claro. Mas a pessoa, quando ela chega na academia, se não é por vontade própria, ela chega porque ela está derrubada, vamos dizer, mentalmente, fisicamente, a autoestima está lá embaixo. Então, quando a pessoa chega para fazer atividade física, ou ela vem porque ela gosta muito, mas são poucos casos, ou ela vai porque ela necessita. Nem sempre nós descobrimos isso no primeiro contato, né? Leva um tempo para você ter o contato e descobrir algumas coisas da pessoa. Mas quando ela faz atividade física, ela começa a melhorar isso aos poucos, né? Então, a atividade física é totalmente atrelada à liberação dessa ansiedade, desse estresse. A automatização do dia a dia hoje é muito forte. Então, a pessoa ela começa a trabalhar e vai para casa e entra no trabalho de casa e depois ela dorme, ela entra num ciclo onde ela não fica sem o celular o dia inteiro ou trabalhando ou sob estresse. Quando ela vai fazer atividade física, é uma hora que ela dá uma desligada. Então esse é um momento dela para cuidar de mim. Então ela fala, agora eu estou me cuidando. E isso vai dando força para ela ir melhorando toda essa parte. Então, com certeza a atividade física libera essa carga emocional, ajuda. Hoje é indicação médica, né? Os médicos indicam hoje qualquer problema hoje o médico indica atividade física, tá? Porque se a pessoa faz atividade física nessa parte mental, ela tem os seus hormônios liberados, tá? Então impacta totalmente na vida da pessoa. E tem alguma prática que, às vezes, a pessoa tem. A gente está nesse bate-papo, né? Nossa, eu gostaria de fazer uma academia, gostaria de fazer um treino, mas eu não tenho condições de pagar para estar fazendo. Tem alguma atividade que ela possa estar fazendo na própria casa? Claro que a gente sabe que o profissional da área deve acompanhar, mas tem alguma coisa que ela pode fazer, não sei, uma Sim, caminhada, algo do tipo? sim, com certeza. A atividade física, é claro que para exercícios físicos é interessante que ela esteja acompanhado por um profissional, mas quem não tem condição ou não tem tempo, tem diversas formas dela fazer uma atividade em casa hoje, tá? Então ela pode entrar no YouTube, buscar alguns exercícios simples que ela pode executar em casa. E se aí depende do interesse de cada objetivo. Se o interesse dela é liberar a saúde mental, atividades livres são importantíssimas. Caminhada no parque, contato com a natureza, atividade em rua, ter o contato com pessoas, isso libera muito os nossos hormônios do bem-estar, vamos dizer. Esse contato é maravilhoso, tá? Então a pessoa ela consegue ter várias formas de atividade em casa, tem projetos públicos da prefeitura, hoje a prefeitura libera bastante atividade física, então hoje a cidade ela é agraciada até por isso, tem vários projetos de funcional, de alongamento, de atividades aquáticas na cidade, que a pessoa pode ir lá e procurar uma opção por uma atividade gratuita que ela vai conseguir. Então dá para ela fazer atividade. E nesse caso, padre, é muito legal que o estúdio ele voltou para essa parte da família. A atividade física, algumas pessoas buscam por estética. Claro que todo mundo quer uma estética, quer melhorar um pouquinho o corpo, a saúde física. Mas quando eu busco para a saúde mental, ela não tem uma obrigatoriedade de fazer 5 vezes por semana, 2 horas de treino por dia. Não, ela tem que ser leve. Então, se não dá para começar, começa com 20 minutinhos, 15 minutinhos, 30 minutinhos, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e vai aumentando. E isso aos poucos vai melhorando, então não tem aquela obrigatoriedade de fazer muito e de ir para uma academia, de ir para. Não, tá? Então ela é acessível a todas as pessoas, principalmente na cidade. Falando na cidade, ela é bastante acessível. Muito bem. Então você está aí nessa área do esporte, né, da academia, enfim, do estúdio, e você já teve contato com muitas pessoas, né, muitas pessoas que chegam lá. Então a gente vai batendo um papo e eu vou, enquanto você fala, eu vou lembrando também da minha área, que é a área religiosa, né? Às vezes, Aurito, chega alguém na paróquia, não tem alegria, o semblante está triste, a pessoa está abatida, e ela chega aqui na paróquia, numa igreja, é bem acolhida, um abraço, um aperto de mão, né? Ela vai se envolvendo na comunidade e parece que aquela pessoa que, talvez a palavra encurvada, né? A pessoa que chega tímida, encurvada, sem ânimo, desanimada, né? Daqui a pouco aquela pessoa começa a ganhar vida. É como aquela plantinha, né? Uma vez eu fui comprar uma planta com a minha mãe e ela pegou a mais feia. Eu falei, mãe, tem um monte de planta aí, a senhora podia pegar outras mais bonitas. Não, mas eu gosto de desafio, eu gosto de ser desafiado. Então ela pegou a mais feinha para ela Para tentar cuidar. recuperar, cuidar.
O padre faz isso. Quando chega alguém desanimado, né, triste, abatido, o padre é aquele que vai então tentar dar um ânimo na vida daquela pessoa, né, com a palavra de esperança, de conforto, enfim. Nesse tempo que você teve essa mudança da sua vida, da área da segurança para a área do esporte, né? Chegou casos assim com você também, que você percebeu uma pessoa que chegou, como o padre acabou de dizer, desmotivada, triste, sem ânimo, e ela começa a treinar, começa a praticar o esporte, o acompanhamento, e essa pessoa ter uma vida de volta à alegria dela? Já aconteceu? Se Sim, aconteceu, você pode falar para nós. sim, aconteceu diversos casos, padre. É muito legal essa reflexão, porque se parecem, né, os casos e como que as pessoas chegam. O que nós percebemos é que a pessoa ela relaxa, né? De uma certa forma, ela deixa o tempo de cuidados pessoais para fazer todos os seus afazeres. Então, ela cuida da família, cuida da casa, cuida do trabalho, cuida de tudo e esquece de se cuidar. Então, quando a pessoa ela vai buscar atividade física, esse é o momento que ela está tirando para ela. Ela está cuidando dela, né? Então, ela já teve ali um start que a fez se cuidar. Quando as pessoas chegam para treinar assim com a gente, geralmente elas não têm tanta energia. Essa pessoa ela está desgastada, porque a saúde emocional abalada desgasta muito a saúde física da pessoa. E os estudos mostram que uma pessoa totalmente sedentária ela tem mais danos emocional do que físico. Olha que interessante. Nós logo imaginamos que a pessoa está fraca, está acima do peso, está com gordura. Tudo bem, isso é verdade, tá mesmo. Mas a saúde emocional dela está mais abalada do que a saúde física. Então, quando a pessoa chega sedentária e está nesse nível, você começa a perceber pelo nível de aptidão dela. Ela está muito fraca, no outro dia ela sente muitas dores, ela vai conversando com a gente. E na academia talvez seja um pouco diferente da religião, porque na academia a pessoa não fala logo de cara o que ela está sentindo. Então é aos poucos. Nós temos ali algumas perguntinhas que os professores, nós, as meninas da recepção têm, que nós vamos identificando, tá? Você dorme bem, aí ali você descobre se a pessoa não está dormindo. Oh, você tem descansado? Então são nessas perguntinhas estratégicas que nós descobrimos. E aí, quando descobre, monta-se um treino. Se ela está num treinamento individualizado, monta-se um treino em cima disso. Um treino mais leve, um pouco mais tranquilo, para ela não sentir mais um peso. Ela já tem um peso emocional, já está com uma carga pesada diária. Se ela sentir mais um peso do treino, isso pode sufocar ela. E ela para de fazer atividade física. Então, ali, um treino mais leve para ela conversar, ela se socializa com aquele grupo. E imediatamente nós tentamos colocar essas pessoas nas aventuras que nós temos no estúdio, que foi criada há 7 anos atrás, assim que iniciou o projeto, para trabalhar a saúde emocional. Então nós temos uma vez por mês, nós vamos em um ponto turístico da cidade e fazemos uma caminhada e ao final um café com o pessoal. E essas caminhadas, 2 colegas meus da faculdade fizeram um estudo muito legal, publicaram na USP, que a atividade livre, com contato com a natureza, libera muito hormônios da felicidade e a pessoa ela se vê novamente. É um momento que ela faz a caminhada, conversa com pessoas, fala sobre a saúde dela. Então, naquela caminhada, eu conheço mais a pessoa do que em tempos que ela está treinando comigo, porque ali é um momento descontraído. Saímos do ambiente, tivemos outro momento. Quando a pessoa chega nesse nível, que ela está bem para baixo, então entende-se qual é o quadro dela. Por isso que o treino ele é montado de acordo com algumas semanas, 1, 2, para identificar quem é a pessoa, para você não pesar a mão ou não aliviar demais. E nós tentamos encaixar ela nessas atividades. No outro atendimento, que é um atendimento coletivo, lá é um local mais legal para poder trabalhar essa saúde mental, porque lá o treino é coletivo, então ela está junto a outras pessoas. Ela tem algumas tarefas, alguns desafios na aula que ela vai fazer durante o mês. Ela tem uma planilha que ela anota a presença e falta dela. Então isso faz com que ela veja uma luz no fundo do túnel. Falou, agora eu estou me cuidando, estou levando isso para frente. No entanto, nesse atendimento, os nossos alunos eles ficam muito tempo com a gente. 5 anos, 6 anos, 4, treinam muito tempo. Ele só para se acontecer alguma coisa na rotina dele. Mudou o horário, mudou o trabalho, algum problema financeiro, alguma coisa assim. Para ele parar é muito difícil, que ele se sente bem. Então, quando a pessoa ela chega assim, para a gente canalizar na pergunta, quando ela chega assim, nós tentamos identificar
criamos um treino específico e tentamos colocar ela nesses programas. Porque tudo isso foi pensado, de vários cursos que eu fiz na área da psicologia, de como fazer com que a pessoa se sinta parte daquilo. E como fazer com que o exercício não seja um peso, pelo contrário, seja um benefício para ela. Então, quando ela faz um exercício e ela não percebe nada, para ela pode parar a qualquer momento. Quando ela faz um exercício e ela percebe que ela teve uma avaliação e melhorou, que ela fez uma foto com pessoas, ela republica isso nas redes sociais, ela cria uma amizade naquele grupo, ela toma um café junto com aquelas pessoas. Então, assim como no início da conversa, ela se sente parte daquela sociedade e isso faz com que ela volte a ter a vida de novo, né? Ela não está vendo mais aquela visão cinza que a pessoa com saúde emocional abalada está, né? Ela começa a ver um momento de alegria. E para muitas pessoas, muitos alunos nossos, o treino é o único momento que a pessoa fala, é o momento mais feliz do meu dia. Porque ela fica uma hora sem o celular, né? Sem o filho, mãe, sem o chefe, sem o marido, sem a mulher, sem alguém. Então é um momento que ela dá uma relaxada. Isso é muito legal, é gratificante para a gente, mas é muito legal. É interessante, né? O Aurito falava que vai passando um filme, né? Não estou puxando sardinha para o estúdio Sim, personalizado, claro. né? Mas eu vejo que torna-se uma família, né? As pessoas ali do estúdio, né? Então, quando eu chego lá, bora treinar, padre, bora, padre. Às vezes estou na casa paroquial, alguém grita, padre, bora Dá pra... treinar. Vamos fugir, né? Então, um ajuda o outro, né? Sim, Então, assim, essa questão do contato, né? Você dizia contato com a natureza, que faz muito bem, né? Contato com a natureza, o contato com o outro também, né? E geralmente as pessoas buscam, ou talvez buscavam, até você tocou nesse assunto, né? A questão da academia por uma questão da estética, né? Uma pressão tão grande, né? Do sim. corpo perfeito, né? E até essa autocobrança, né? Do corpo perfeito, né? Mas hoje o estúdio personalizado ele traz uma proposta um pouco diferente, né? Que é de fato algo muito personalizado, né? E como nós estamos no mês de setembro, o mês de conscientização à questão do suicídio, nós até aqui na paróquia, enquanto comunidade, né, fizemos uma caminhada. Segundo ano que nós realizamos. O primeiro ano nós fizemos juntamente com a paróquia Nossa Senhora do Desterro e São José, e esse ano nós fizemos somente a nossa paróquia, né? Tivemos um número de 120 pessoas, Que né, legal. que fomos caminhando. Foram 18 quilômetros. Saímos daqui, da paróquia da Sabesp, e fomos até o Guavirituva, né? E como foi gostoso, né? Porque nós víamos ali grupos, né? Um conversando com o outro, Interagindo, né? interagindo, né? Acho que essa interação também é fundamental, né? No Sim. diálogo, né? O olho no olho, né? Então acho que isso também ajuda bastante. Como eu dizia, nós estamos nessa questão da conscientização, né, do suicídio, né? E você já testemunhou para mim alguns relatos também de pessoas que chegam na academia, né, para baixo. Vamos falar sobre isso, né? Qual seria uma mensagem que você poderia deixar então para essas pessoas, né? Uma mensagem de esperança, né? Dizer que o suicídio, acredito que isso não é a melhor resposta, né? Não é a melhor saída, né? O Sim. que você poderia dizer para essas pessoas assim? Muito legal. Eu acho que essa mensagem, além de ser direto para as pessoas, seria legal também para o ciclo das pessoas, né? Para quem está observando essa pessoa que está nesse momento, nesse período. Geralmente a pessoa não tem tanta força, né, para sair desse momento. Ela está se fechada, ela se fecha, né? Ela não tem tanto contato social e isso vai agravando cada vez mais a situação. Então, a gente já teve aluno, eu tive aluna, tive uma aluna o ano passado que ela estava treinando e no final do treino eu falei, ei, tudo bem e tal, como você está? Esse caso recente. Ela falou assim, não, eu estou bem, eu vim fazer o treino. Eu falei, qual que é o seu objetivo? Rapidamente, na coletiva eu não consigo ter muito contato, mas eu encostei no aluno iniciante e eu sempre falo isso. E aí, como que tá? E ela falou assim, olha, eu vim treinar para ver se eu melhoro minha saúde mental, porque eu já tentei vários suicídios. Olha, Aí ela me mostrou os punhos dela, as marcas no punho, que ela já tentou se cortar. uhum, Várias vezes, ela por remédio e por tudo mais. E ao longo do período que ela ficou treinando com a gente, algumas vezes ela não vinha, ela falava, tomei um monte de remédio e não consegui treinar, dormi demais. Mas ela treinou durante um bom período e ela melhorou bastante. Ela criou essa relação e o legal é que nesse período ela conheceu alguém, começou um relacionamento e aí o parceiro dela foi para uma academia e ela foi junto. Então ela não parou a atividade, ela continuou a atividade. Isso é muito legal.
Então, a mensagem que nós deixamos através da atividade física é que a pessoa se priorize, tire pelo menos 1 hora para se cuidar, que esse é o nosso lema. Tira 1 hora para se cuidar, sem pressão por estética, por emagrecimento, por hipertrofia, sem essa pressão, pela pressão da saúde emocional. Nós precisamos entender que o treino ele é um desafio diário. Quando eu pego um pezinho, por mais pequeno que seja, ele me desafia e eu venço ele. Aí quando eu finalizo uma sessão de treino, que dá 1 hora, 1 hora e meia, 50 minutos que seja, eu finalizei um desafio. E isso me deixa mais forte para o desafio diário. Eu estou treinando, me desafiando em um momento ali fechado dentro da academia e depois eu vou ter o meu dia e o meu dia vai ser outro desafio que eu vou vencer. Então eu aprendo a vencer desafios. Eu venço um desafio, eu venço outro, eu vou para a esteira, eu venço um desafio na esteira, eu vou para a corda, eu venço. Então, é vencendo desafios. Então, a mensagem faça alguma coisa por você, tire um tempo para você, junte-se a pessoas, nós precisamos de contato com pessoas, precisamos de estar envolvido numa comunidade. E para quem está fora e está observando essa pessoa, a mensagem leve essa pessoa até no nosso caso, né, até a igreja, é claro, mas leva até uma atividade física, apresente uma atividade física para essa pessoa. Leva ela para uma caminhada, fala, vamos fazer uma caminhada curta e vai caminhar sem pressão para a pessoa se sentir, porque quando ela chega em casa que ela se sente melhor, nossa, essa caminhada melhorou, meu corpo está melhor, eu dormi melhor, eu acordei melhor, minha disposição está melhor. Se ela fizer isso por uma semana, nós chamamos de atividades agudas, né, que são reações agudas. Em uma semana o corpo já se sente melhor, já libera dores, já acorda saudável, e aos poucos isso vai virando uma bola de neve, né? Ela vai melhorando, melhorando. Nós não estamos falando em estética, estamos falando só em bem-estar, saúde. E o que é legal é que o suicida, né, ele não quer morrer, na verdade, os estudos mostram, né? Ele só quer aliviar uma dor. Uma dor. E aí ele usa esse meio para aliviar essa dor, né? Sim. Então, se ele conseguir se encaixar numa atividade física que ele goste, em um hobby, em um esporte, e ele aliviar a dor por isso, resolvemos um problema. Que esse é o nosso trabalho, né? Tentar resolver esse problema. E tentar ser ágil para que isso chegue a tempo, né? Então, muito legal. Para a pessoa, se priorize. Para quem está do lado, coloque essa pessoa numa atividade física. Nós já tivemos vários casos, padre, muito legal isso, de amigos que pagaram para o colega vir treinar. Aí o colega veio porque recebeu um presente, vamos dizer. Ah, não, meu colega me pagou e eu vim treinar. Ele veio, treinou 1, 2, 3 meses e encaixou o treino, entendeu? Melhorou e hoje está bem. Então, talvez um dos presentes que nós precisamos dar para essa pessoa é incluir ela na atividade física. Por quê? Fala muito legal isso, né? Por quê? Qual que é o tratamento para uma depressão profunda que leva ao suicídio? A maior parte dos casos de suicida tem uma depressão envolvida. Não são todos, mas a maior parte tem uma depressão. Dos casos que eu peguei na minha vida pessoal e profissional, um só foi por conta de relacionamento, e teve um baque no relacionamento, foi lá e tirou a própria vida. E os outros casos foi depressão mesmo. Caso de depressão, a pessoa foi quietinha, se fechando em um ciclo, chega a ponto dela ter só 1, 2 amigos, e aqueles amigos que ela conversa dificilmente, chega um ponto que ela vai lá e comete o suicídio. Então, qual que é o tratamento? Técnico, medicamentoso, o médico vai lá, psiquiatra indicar os remédios, acompanhamento com o psicólogo e tudo mais. Alternativo a isso é a atividade física. Claro que a igreja está junto, mas levando para essa parte de tratamento corporal, ela faz atividade física. O medicamentoso é importante, precisa fazer, com certeza, mas ele deixa alguns requisitos. A pessoa se sente mais mal por conta dos remédios, isso vai causando uma dependência e tal. Atividade física, qual que é a contraindicação? Nenhuma. Ela só precisa querer. Então, não tem contraindicação. Ela vai fazer uma atividade física e ela não vai ter problemas pós isso. Ela vai ter melhoras. Então, por isso que hoje a maioria dos psicólogos, quase todos, indicam Atividade junto física, com né? o CAPS ali, junto com o tratamento psicológico, a atividade física. E você diz uma coisa muito interessante, Aurito, pouquinho, né? Seja pouquinho de cada vez, né? Isso. E eu vou falando da minha experiência, né? Chega lá na academia, lá no estúdio, eu estou no peso pequenininho, o outro já está no peso grande, né? Só que também vou chegar lá também, né? É saber entender o processo, né? Então, é um passo de cada vez, né? Ter cautela, ter cuidado, ser persistente, ter perseverança, né?
não se desmotivar, né? Tem dia que eu falo assim, o difícil é você sair da sua casa até chegar ao espaço do treino, né? Mas quando você está lá, nossa, mas é tão bom. O dia O rende sentimento, mais, né, né? de Então, até esses dias mesmo, eu estava na casa de uma família e deu o horário do meu treino. Falei, olha, eu preciso ir que eu tenho um compromisso. Ah, pá, você vai visitar uma família? Não, agora é um compromisso comigo mesmo. Então, é entender que eu preciso também desse sim, tempo comigo mesmo, né? Esse tempo onde eu vou dedicar ao cuidado comigo. Porque assim, se eu não dedico esse tempo para cuidar da minha saúde, como que eu vou cuidar de um povo? isso é Né? Então, importantíssimo. eu preciso estar bem, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Não somos somente uma dimensão, né? Sim, Então, trabalhar esse tripé, né? Que é o ser humano. O ser humano, sim. enquanto pessoa, né? Ele não é apenas uma dimensão. Então, eu ia até perguntar para você qual que era a sua estratégia técnica, né? Que você utiliza para motivar os alunos. Mas acredito que você acabou respondendo aí de forma tão bonita, né? De forma personalizada, acompanhando, escutando, né? E outra questão também que é interessante, Aurito, é tentar escutar e perceber o que o outro não disse, né? Sim, Às vezes, quando eu tive na faculdade psicopatologia pastoral, né? O professor que dizia, ministrava aula, ele dizia assim, não fique preso apenas o que a pessoa está dizendo, sim. né? Porque como que você está? Não, está tudo bem, né? Não fique preso apenas à fala. Claro, a fala é um meio, né? Mas a pessoa tem outros meios. É o rosto, é o O olhar, corpo, né, o expressa, corpo, né? né? Então, é mais ou menos isso, né? O corpo expressa. Eu fiz um curso de extensão na, na escola universitária e lá era sobre postura. Então nós identificávamos um olhar atento à postura da pessoa. Como que ela está? Se ela está com o ombro caído, se ela anda com o pé arrastando, se ela está muito para baixo. Então, de acordo com isso, você percebe se ela está passando por dor ou se ela está passando por depressão, autoestima baixa. Então, tudo isso é um conjunto, você identificar como que a pessoa está. E só para complementar essa parte do atendimento, nós temos uma humanização no estúdio, né? Por isso que é muito legal, academias, box, todos os centros de atividade física, é muito legal. Porque nós estamos falando da saúde física, emocional e social do aluno, cliente, e também tem a da equipe. Porque eu acredito que, assim como todo mundo que está à frente de uma igreja, padre, todos os responsáveis que estão à frente de uma igreja, todo mundo que está à frente de uma academia, um estúdio que seja, ele é uma pessoa que ele se doa para as pessoas. Uhum. Então ele levanta com os mesmos problemas que todo mundo tem, que a população tem, com problema em casa, no trabalho, em todos os problemas possíveis, e ele vai cuidar da pessoa. E ali ele sorri com a pessoa, ele passa o treino, ele observa como ela está, ele tenta deixar o dia dela melhor, e ele também tem uma vida. Então essa pessoa ela precisa se cuidar. Por isso que nós treinamos também, nos cuidamos e mantemos o mais próximo possível. Então, o estúdio nós atendemos menos pessoa para estar em contato com ele. Então, nós sabemos o nome de todos os alunos, nós tentamos multiplicar para todos ali as pessoas que estão envolvidas no cuidado com aquela pessoa o problema dela, porque quando eu for atender eu sei o problema que a pessoa tem. Então, aos pouquinhos, as meninas elas vão tentando tirar alguma informação e aí quando a pessoa não fala, você observa. Uhum. O que na academia é um pouco diferente, talvez, da igreja. O que na academia, no exercício, você percebe como a pessoa está. Então a pessoa fala, não, eu estou bem, estou cheio de saúde e tal. Mas quando ela vai fazer uma atividade, se ela está se sentindo muito cansada, e isso ao longo de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, você percebe que ela não está descansando. Uhum. Ela não está conseguindo ter um momento de relaxamento. E aí é onde você vai descobrindo, ela vai contando as pressões que vai acontecendo, e é esse atendimento humanizado que faz a diferença na vida das pessoas, que ela se sente pertencer, ela se pertence ao local, né? Muito bem. Que legal foi esse nosso bate-papo, né? Vou pedir uma ajuda sua, que você não possa sair desse vídeo sem deixar um comentário. O que você achou desse podcast, né? E também, como eu dizia no início, Aurito, o podcast é muito aberto, né? Então Muito aqui a legal. gente pode falar sobre muitas coisas. Qual assunto você gostaria que eu pudesse trazer alguém aqui para falar sobre esse assunto, né? Hoje nós trouxemos então o Aurito, mas de repente aí você que é mulher, alguém da área da Sim, saúde, da mulher, do homem,
qual o assunto que você acha interessante nós trazermos aqui nesses podcasts, né, que nós vamos fazer. Então, curte esse vídeo, compartilha, envia para alguém, né? Compartilha, envia para alguém. Vamos usar esse meio para fazer o bem. A internet tem tantas coisas boas e acredito que esse podcast vai ajudar muitas pessoas. Sim, com certeza. Aurito, que alegria foi ter a sua presença aqui. Obrigado, né? Quando fiz o convite, né? Você cheio de vida, cheio de alegria, prontamente disse sim, né? Sinta-se muito bem-vindo aqui em nossa paróquia, né? E aqui nós vamos deixar algo combinado, né? Isso não estava nem combinado, mas uma vez o Aurito falou, padre, vamos combinar um dia de uma prática aqui, uma atividade no pátio da paróquia. Então, de repente, nós então vamos combinar depois com o Aurito um dia que seja bom para ele. Temos um pátio grande aqui, convidar o povo da nossa paróquia então para experimentar um pouco dessa alegria que está presente no estúdio personalizado. Legal. Vamos Deus colocar abençoe, isso Aurito. na agenda e fazer sempre. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.